Internautas, bom dia, Michel, na mesa de operação de imagens. Então, falar um pouco da Série A, Série B, da Copa Santa Alta e da Copa do Brasil, né? Tem dois jogos hoje, um pela Série A, outro pela Série B. Pela Série B tem Ponte Preta e CSA às 21h30, jogo válido pela 36ª rodada. E pela Série A tem São Paulo e Coritiba às 20 horas. Esse jogo é da rodada atrasada, né? Um jogo atrasado da 29ª rodada. Copa do Brasil. O Flamengo bateu nos pênaltis ontem à noite o Corinthians e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil. O jogo foi realizado no Maracanã, com público de mais de 68 mil torcedores. Quer dizer, foi o segundo maior público do ano no Maracanã, né? O maior público do ano deu 69 mil e alguma coisa. Ontem foi 68 mil e alguma coisa. Sobre o jogo no tempo normal terminou empatado em 1-1. O jogo de ida em São Paulo havia sido 0-0. Ontem foi 1-1. Os gols foram marcados no primeiro tempo aos 6 minutos pelo Flamengo, que abriu o placar com o Pedro, e no segundo tempo, aos 36 minutos, o Giuliano, que havia entrado no segundo tempo, né, empatou o jogo com um golaço, aos 36 do segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo de domínio do Flamengo, o Flamengo jogou melhor e acabou terminando vencendo o primeiro tempo por 1-0. No segundo tempo, o técnico Victor Pereira fez algumas mudanças no time e o Corinthians, digamos assim, entre aspas, quase que massacrou o Flamengo. Jogou muito, mas muito melhor que o Flamengo mesmo. Teve maior posse de bola, teve várias chances de gol, dominou o Flamengo no campo dele, não deixou o Flamengo jogar, o Flamengo ficou retrancado praticamente todo o tempo. E até que veio o gol, então, do empate merecido, né? Aos 36 do segundo tempo. Na verdade, pelo segundo tempo apresentado pelo Corinthians, era para ter ganho no tempo normal, era para ter feito uns 2 ou 3 gols no Flamengo. Mas, enfim, o jogo se arrastou, então, e foi para os pênaltis. Na cobrança de pênaltis, o Corinthians desperdiçou 2 gols, 2 cobranças, né? O Fagner bateu por cima na trave, né? Na verdade, o Corinthians começou batendo os pênaltis, né? Então começou em vantagem. E estava com a vantagem até o primeiro Fagner desperdiçar, batendo na trave. Aí nas cobranças alternadas, né? Como o Corinthians continuava na frente, tinha vantagem, mas aí chegou a vez do Matheus Vital, que cobrou mal, bateu na trave também e acabou comprometendo a equipe. Que o Flamengo foi lá com o Rodinei e marcou o 6º gol. Então deu Flamengo 6-5 nos pênaltis e conquistou então o tetracampeonato da Copa do Brasil. O Flamengo levou 60 milhões de reais pelo título e o vice-campeão Corinthians ficou com 25 milhões de reais. Um bom dinheiro, né? 60 milhões de reais. Falando agora um pouco da Série A, né? O Juventude está com 21 pontos. Na zona de rebaixamento aí, já pode ser rebaixado matematicamente na próxima rodada. Para isso, o Coritiba, que tem 2 jogos antes do Juventude jogar, um hoje, né, rodada atrasada, e outro no fim de semana, se em um desses 2 jogos o Coritiba vencer e o Juventude não vencer o seu jogo contra o São Paulo no fim de semana, o Juventude já estará matematicamente rebaixado à Série B do futebol brasileiro 2023. Isso faltando ainda 5 rodadas para acabar o campeonato. Mas falando em Juventude, quem está voltando para o cenário do futebol gaúcho aí é o nosso querido Celso Roth, né? O Celso Roth. Celso Roth está bem próximo de confirmar assinar contrato com o Juventude para a próxima temporada. Nos próximos dias deve ser anunciado oficialmente aí, então, o Celso Roth como novo técnico do Juventude de Caxias do Sul. O Celso Roth está há cerca de 6 anos, né, fora do mercado, sem trabalhar.
A última, muito conhecido aqui no futebol gaúcho pelas passagens na dupla Grenal, né? Mas ele treinou vários clubes pelo futebol brasileiro, entre eles Sport, São Paulo, Flamengo, enfim. Cara que tem um currículo muito bom, assim como treinador. Alguns jogadores que jogaram com ele falam muito bem dele, diz que ele é um cara muito dedicado, muito técnico para treinar as equipes, né? Mas ele é conhecido pelos torcedores aqui da dupla Grenal como um técnico retranqueiro, né? Joga a maioria das vezes com 5 volantes, né? Para segurar o resultado. Mas enfim, muitos profissionais falam muito bem dele, que ele é um cara muito dedicado, muito trabalhador. O Celso Roth, então, está quase há cerca de 6 anos fora do mercado, né? O último clube que ele treinou foi justamente o Internacional, em 2016, né? Quando o Inter empatou com a Ponte, me parece, por 1-1, e ele acabou sendo demitido, isso lá em 2016. Então ele está 6 anos fora do mercado. Então aguarde aí, nos próximos dias ele deverá ser anunciado como novo treinador do Juventude. Falando um pouco agora da Copa Santa Alta. Copa Santa Alta, as grandes finais da Copa Santa Alta deverão ser realizados agora no próximo domingo. Próximo domingo, dia 23. Por que eu digo deverão? Porque depende da climatologia, né? Depende do tempo. E, em princípio, o fim de semana, o domingo, será um dia de tempo bom, não terá chuva. Mas a previsão mais assertiva será para amanhã, né? Então amanhã a gente está trazendo mais informações sobre... Na verdade, sábado, né? Sábado a gente vai ter uma confirmação exata. Mas, enfim, então as grandes finais começam às 10h45 com o Sub-15. Talagaço e Joga 10. Depois, às 11h45, tem a final pelo Sub-17 entre Ajax e Craquinho. Às 13 horas, Bonito e Centenário fazem a decisão do Master. Às 14 horas, tem a decisão feminina entre Sesc Camaquã e Arsenal. Às 15 horas, tem o veterano, Força Jovem e Guris da Serra, faz a decisão do veterano. Então, às 16 horas, a grande final pela segunda divisão da Força Livre, entre Bonito e Cerro Negro / Rincão. Às 17 horas tem Sport e Meridional pela primeira divisão. A grande final da primeira divisão, então, está marcada para as 17 horas entre Sport e Meridional. O vôlei começa a partir das 13h30. A disputa do terceiro lugar feminino ocorre entre a Amizade e Joãs. A grande decisão do vôlei feminino é entre Arsenal e Ajube. O terceiro lugar do masculino acontece entre Turf Implementos e Amizade. E a grande decisão do vôlei masculino ocorre entre Los Excluídos e a ADF, lá de Dom Feliciano, né? Um comentário aí sobre Los Excluídos. O Los Excluídos é do nosso amigo Paulo André. O Paulo André, ele integrava outra equipe e acabou saindo, e aí criou esse time aí, Los Excluídos, né? Falando em Paulo André, só para fazer um adendo aqui, o Paulo André está retornando para a BJ Rádio Web a partir de sexta-feira, Sabrina. Sexta-feira, então, ele reestreia aqui na BJ Rádio Web, agora com um novo programa. Formato igual, bandinhas, bailão, mas em dias diferentes. Serão nas sextas-feiras, das 19 às 23, ao vivo aqui, Paulo André. Maravilha, né? Olha só que legal, o sextou vai ser bom aqui na rádio. Sextou vai ser ótimo, muito bailão, muita bandinha. A partir dessa sexta-feira já, então temos Paulo André aqui no ar. A partir de amanhã, então. A partir de amanhã, exatamente. A partir legal. de amanhã 21, né? 19 horas, temos Paulo André aqui, que é o dono lá da equipe do vôlei, lá da Copa Santa Alta, Los Excluídos. Até ele me contou porque o nome Los Excluídos, né? Ele integrava outra equipe e acabou ficando fora e criou esse time. E acabaram chegando na final, então, na final da Copa Santa Alta. Também tem as finais pela Bocha, agora no domingo, né? Terceiro lugar entre Vista Alegre e Cancha do Careca. E o primeiro lugar entre Pai Filho e Chelsea. Então, esses são os jogos das finais da Copa Santa Alta, que deverão ocorrer nesse domingo 23. E isso, claro, se o tempo contribuir.
os organizadores estão preocupados, porque se não ocorrer agora, só em novembro, né, Sabrina? Porque dia 30 tem as eleições presidenciais, né? Eleições para presidente e para governador, né? E também em algumas cidades tem a eleição até para prefeito, né? Se eu não me engano, né? Acho que tem uma cidade do Rio Grande do Sul também, Cerro Grande, que tem eleição para prefeito. Mas, enfim, então essas foram as informações do esporte para amanhã desta quinta-feira, 20 de outubro. Muito obrigado, Sabrina. Muito obrigado, ouvintes internautas. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Juarez. Então, esse foi o Juarez da Luz.